Bom dia pessoal, bom dia nessa sexta-feira, hoje dia 23 de agosto. Vamos trazer mais uma live, mais um tema aí hoje mais voltado para a psicanálise mesmo, para uma percepção do que seria assim, alguns conceitos psicanalíticos. Isso também é importante para nós, para trazer algumas percepções, algumas reflexões. Então, bom dia para você que está entrando aqui agora, bom dia Karen que está chegando aqui com a gente. O Olhar Dama está aqui também, Rebeca, bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia, Gilza, pessoal chegando aqui. Hoje é um pouquinho mais tarde, hoje já são 10h25. Estava nos atendimentos aqui, agora que sobrou um tempo para a gente poder conversar sobre o tema. Pessoal, vamos lá. Vamos falar hoje um tema muito propício para uma sexta-feira, né? Dia de deixar o id sair pra gandaia, né? O superego aqui na sexta-feira, sextou pro nosso superego, né? Então, vamos lá também pensar num tema interessante que mandaram para cá. Vamos falar um pouquinho sobre fetiche, pessoal. O que seria o fetiche, né? Lari, bom dia. O pessoal muitas vezes tem um certo conflito. Saí de uma sessão há pouco tempo atrás que a pessoa estava falando assim, como as pessoas sentem dificuldade de falar do lado da sexualidade e tudo mais. E é realmente algo que a gente precisa pensar. A nossa sexualidade é normal, pessoal. A gente tem assim o nosso dia a dia, nossa vivência, nossos desejos. Freud falava na sua primeira teoria da sexualidade ali, né, que toda pulsão é uma pulsão sexual. E a gente precisa pensar nesse sentido. Quando criança, a gente também vai em busca de um prazer, em busca de uma satisfação, e isso vai fazendo com que a gente tenha escolhas. Né? Escolhas, decisões, caminhos, formas da gente poder sentir um certo prazer. Então existe um prazer até no desprazer, como Freud traz lá em Além do Princípio do Prazer, em 1920. Então nós precisamos trazer algumas compreensões. Né? E hoje nós vamos falar sobre o fetiche. O que seria o fetiche para você? O que você pensa sobre o fetiche? Por que será que ele acontece? Né? Qual que é a ideia? Então, quando a gente fala dessa questão do nosso desejo sexual e tudo mais, nós precisamos compreender alguns pontos. Freud, lá em 1927, ele lança a sua obra, né, falando do fetiche, e nessa obra ele fala o seguinte, até anotei aqui, ó. O fetiche, o fetichismo, surge do conflito entre a percepção da castração na mulher e o contradesejo masculino. Né? Os fetichistas escolhem objetos como substituto para o fato de transmissão da castração feminina, evidenciando a exclusão dessa ausência fálica nas mulheres. Então são curiosidades que a gente vai trazendo, que é o seguinte, né? Da onde vinha a coisa do fetiche? É muito comum a gente ver fetiches em homens. Né? O fetiche ele também se encaixa no campo da perversão, né? Porque ele também é considerado ali um desvio da pulsão, e isso a gente vai entender de uma forma bastante clara aqui hoje, e também uma conexão, muitas pessoas conectam com parafilias. Lembrando que parafilias vão tomando outros caminhos, são formas de excitação sexual a partir de outras representações, como a necrofilia, pedofilia, coprofilia. Né? Então, são formas de expressão da sexualidade por caminhos diferentes que não sejam a relação sexual, vamos chamar aqui, daquela normal, né? No desejo sexual, dos órgãos genitais e tudo mais. Tá? Então, quando a gente fala da perversão, a gente fala nesse sentido, desse desvio. É um desvio daquilo que seria considerado o ato sexual comum, né? no dia a dia, os órgãos genitais. O fetiche, pessoal, a origem da palavra fetiche tem origem no idioma, aliás, no vocabulário francês, né, que significa feitiço. É como se a pessoa estivesse enfeitiçada por um determinado objeto. É muito comum a gente ver essa prática muito mais nos homens do que nas mulheres. Isso quer dizer que não exista nas mulheres? Muito pelo contrário, a gente falou aqui da castração e tudo mais, mas na verdade existe sim, tá? As mulheres também têm seus fetiches. Principalmente hoje, que está havendo uma expressão maior da sexualidade e tudo mais. Tá? Então, quando a gente fala do fetiche, o que seria o fetiche? Qual é essa relação com a castração? Qual é essa relação com o desejo? A gente sabe que na nossa questão de sexualidade, nós vamos sempre buscar a satisfação. Nós vamos buscar aquilo que é prazeroso. Por isso que Freud falava então dessa teoria, né, de que toda pulsão é uma pulsão sexual. Depois veio a questão da pulsão de morte, pulsão de vida, toda essa discussão, e isso deu uma mudada. Tá? Agora, o fetiche, o que ele tem a ver com castração? É o seguinte, o menino, vamos falar aqui do contexto do menino, tá?
O menino, ele tem uma percepção de que todo mundo teria um falo, né? Todo mundo teria o pênis. Quando a gente fala do fetiche, é o momento em que o menino ele descobre que, na verdade, as mulheres não têm. Então vem aquela ideia, quem leu o caso, quem já ouviu a história do pequeno Hans, né, ele passa por essa passagem muito, muito legal assim de a gente ver, seria aquela compreensão de que, na verdade, a castração ela é verdadeira. Ela acontece. Né? Então, no contexto do fetiche, o que acaba ocorrendo? Como tem essa compreensão de que a castração acontece, mas também tem a pulsão sexual, o fetiche é o direcionamento dessa pulsão sexual para um determinado objeto, que representaria um falo feminino, o pênis feminino. Tá? Por isso que eu falei que é muito mais característico nos meninos, nos homens, né? Os homens terem seus fetiches. A gente vê, na maioria das vezes, homens representando isso. Mas mulheres também representam, mulheres também têm esse movimento da castração, também acontece. Vamos trazer aqui, uma vez eu estava lendo, já falei isso em alguns momentos, em alguns encontros, né? Eu estava lendo um esclarecimento, eu não lembro quem foi o autor e não lembro também o livro, mas ele disse o seguinte, né? Por que será que os homens muitas vezes têm fetiches pelos pés das mulheres? Né? E lá teve uma explicação muito interessante. O autor estava falando assim que quando a gente tem um desejo, pode ser o desejo sexual, o que for, há uma tendência, uma carga, há uma preparação psíquica para tudo isso. Não é aquela coisa assim, tô com desejo, vou lá, realizo, acabou. Não, não é. Há toda uma preparação, há todo um clima, aquilo que é formado e tudo mais, né? E, na verdade, os meninos, quando eles tinham essa coisa do sexual, dos órgãos genitais, especialmente quando eles estão naquela fase fálica, que vai acontecer entre os 2 anos e meio, 3 anos, até os 6 anos mais ou menos, né, que é a fase ali da compreensão dos órgãos genitais como zonas erógenas. Então o que acontece? Os meninos naquela época eles ficavam naquela expectativa, já dava aquela carga dopaminérgica, assim, nossa, isso vai acontecer, e começam a criar as fantasias, e essas fantasias vão contribuindo para aquela carga, para aquele impulso sexual. Os meninos, há alguns anos atrás, né, muitos anos dá um exagero, mas alguns anos atrás, eles ficavam nessa expectativa de olhar para a mulher, de apreciar a mulher, tinha toda essa questão dos meninos. Aí o que acontecia? Quando isso estava ocorrendo, existia uma carga libidinal muito forte ali. E os meninos, eles têm aquela coisa assim mais conservada, aquela timidez, aquela vergonha, não vou ficar olhando diretamente, não, imagina, não vou ficar olhando diretamente para as regiões genitais de uma mulher, imagina, não posso fazer isso. Então tinha aquela coisa mais recatada, olhando para baixo e tudo mais. E, enquanto isso, aquele desejo de olhar, né, que é aquela curiosidade sexual da criança. É isso, essa catexia que vai acontecendo, cara. Então, vai acumulando uma carga, uma pulsão de vida, aquela coisa assim da excitação. Tá? Aí o que acontece, pessoal? O menino, nesse momento, quando ele vai aproximando os olhos, que ele vai levantando a cabeça assim, que ele vai aos poucos olhando qual é a primeira parte que ele via, é justamente os pés. Né? Então ele via os pés. Quando ele via a primeira parte do corpo da mulher, o que acontecia? Automaticamente, toda aquela carga começava a acontecer de uma forma muito mais impactante. Fazendo isso, com essa carga impactante, o que ocorria? O menino, ele depositava aquela primeira carga, que era a primeira pulsão ali, digamos assim, né, nos pés. E depois ele ia subindo os olhos, quando ele via então a região do órgão genital feminino, óbvio que ele tinha aquela excitação, porém, a primeira parte era o pé. Então, aquela primeira carga, que é a carga mais pesada, era depositada nos pés. Por isso que isso aconteceu, por isso que existe um fetiche muito grande por pés. Sabiam disso? Já tinha ouvido essa história? Eu já tinha contado em alguns momentos, eu achei muito interessante quando eu fiquei sabendo disso. E faz todo sentido, né?
A gente deposita um foco maior naquilo que nos dá mais excitação. E o fetiche ele vem nesse sentido. Vem nessa percepção da castração feminina, mas encontra-se, então, um objeto o qual vai representar esse falo feminino. É como se a criança, agora falando tanto do menino quanto da menina, né? É como se a criança ela tivesse uma forma de se defender dessa castração, de se defender dessa possibilidade. Olha lá, ó a Karen falando, né? Meu irmão louco por pés até hoje. Né? Então, essa forma de defesa da castração faz com que direcione, opa, peraí, deixa eu direcionar essa carga libidinal para outro objeto. Então, é como se a criança ela tentasse de alguma forma evitar que essa castração existisse. É um contradesejo. A gente já vai falar sobre isso. É um contradesejo. Evitar aquela castração. Evitar que aquela história seja verdadeira. É como se eu falasse, não, isso aqui não existe. Na verdade, existe. Então, o medo da castração é direcionado para aquela história assim. Será que realmente não tem? Não, não é possível que a castração exista. Então é também uma maneira de manter a nossa estrutura narcísica. Por isso que nós falamos de uma percepção da castração feminina. O menino ele vai entender isso e vai lidar com esse movimento. Como assim? A mulher não tem. Então a castração é possível. Fica aquela ideia assim, ela tem, mas por não ter obedecido, por não ter seguido as condições, ela realmente foi castrada. Esse é o pensamento neurótico. Né? Ela realmente foi castrada. Onde está a nossa construção da perversão? É quando eu não retenho essa informação e continuo direcionando essa ideia de um falo feminino da castração para outro objeto. Aquele desejo sexual, aquela pulsão sexual é direcionada para um objeto. Então, para lidar com esse medo da castração, a criança faz o quê? Ela vai substituir um conteúdo a partir dessas questões, dessas ideias de rejeição do pênis feminino. Então, essa substituição vai justamente jogar essa carga para um outro objeto de desejo. Nós vemos, por exemplo, uma representação simbólica, né, do pênis feminino quando a gente fala dessas construções de fetiche. Por isso que nós falamos de um fetiche ou um feitiço. É um enfeitiçamento que existe. Tá? E esse enfeitiçar-se por algum objeto é ter aquele objeto como uma representação de uma pulsão sexual. Por isso que nós falamos de fetiche pelos pés, fetiche pelas mãos. Nós vemos aquelas histórias dos homens que vestem roupas femininas. Por que será que existe esse desejo pelo contrário? Né? Contrário, eu digo, do gênero, né? Da sua percepção. O homem vestindo roupas femininas. Quer dizer que o homem é mulher? Não, não necessariamente. Quer dizer que o homem, então, ele tem uma atitude feminina? Também não. Pessoal, é fetiche. É a representação da pulsão sexual a partir de um outro objeto. E como que se escolhe esse objeto, pessoal? A partir do momento que a criança percebe que existe a possibilidade da castração, mas ele não está ali reprimindo aquele desejo, como acontece na neurose, e permanece uma questão ali da pulsão sexual, né, na denegação dessa castração, né, na denegação desse conteúdo, existe então a escolha de um certo objeto. O objeto escolhido, ele pode vir de qualquer representação, aquele primeiro objeto que a criança viu, como por exemplo os pés. Aquele primeiro objeto tentando negar essa possibilidade da castração, como por exemplo cabelo, como por exemplo roupa. Então pode vir em qualquer outra condição. Mas Marcos, como assim uma representação do pênis feminino? Pessoal, não estamos falando exatamente do pênis feminino, estamos falando de uma representação simbólica, de uma carga a partir desse contexto da castração. Uma carga que é depositada em um outro objeto. Então, mas quer dizer então que o menino ele tem uma adoração pelo falo. Não necessariamente uma adoração pelo falo, mas tem o medo de perder o seu. E como é que acontece com as meninas? Lá no começo, a menina também tem uma impressão de que ela tem um falo. A questão é que ela lida de uma forma diferente com a castração. Para ela tinha e já foi castrada. Então existe o desejo de ter aquele falo. E aí vão se construindo outras formas de fetiche. Transferindo, por exemplo, essa questão do fetiche para um bebê.
esse é o meu falo. Então, o fetiche, pessoal, ele vem de uma forma de negar a percepção da falta e manter o desejo sexual sem passar por esse medo da castração. É como se eu estivesse, então, denegando a possibilidade de perder. Por isso que nós falamos de uma construção mais narcísica. Narcísica não no sentido que a gente vê hoje, um transtorno narcísico. Não, narcísica no sentido de me manter como estrutura, daquilo que eu sou, do meu desejo, da minha pulsão. O fetiche ele vai entrar nesse contexto, né? Refere-se aí a uma forma de evitar a realidade da castração. E esse é o contradesejo masculino, ir contra esse movimento da castração. Então o fetiche ela é uma forma de expressar esse desejo, evitando aí o reconhecimento da diferença sexual. Tá? Evitando o reconhecimento da diferença de que existe uma questão anatômica, evitando a possibilidade da castração. É como se considerasse que a mulher também tem um. Porque é uma representação simbólica. Esse simbólico do pênis viria sendo movimentado para um objeto de fetiche. Né? Então é interessante a gente poder olhar essa dinâmica, principalmente numa sexta-feira, né? Em que o id está pronto para causar as doideiras da nossa vida, nas nossas pulsões sexuais. Né? Em que o nosso superego fica em casa e o id vai passear. Né? Olha lá, ó. A Mides, por exemplo, traz, meu fetiche é por homem de peito peludo e barba. Então tem essas condições, tem esse direcionamento. E quando a gente fala de fetiche, pessoal, é justamente essa movimentação de uma pulsão sexual para um objeto. Tá? Não é aquela coisa assim, eu gosto disso, eu gosto... Isso aí é coisa de neurótico. Tá? A gente está falando aqui de perversão mesmo. Falando de uma questão sexual, daquilo que a gente olha um objeto, olha a caneta, fala assim, nossa, essa caneta é maravilhosa. Aí até brilha os olhos quando vê a caneta, né? Que é o objeto de fetiche. Tá? Fetiche ele vem nesse sentido. Nós precisamos sair das ideias de mas isso não pode acontecer, isso é coisa do neurótico, tá? O perverso no seu fetiche, ele tem uma busca por um prazer, e é isso que a gente precisa entender, tá? Por mais que nós possamos entender que essa ação do perverso não está dentro das condições sociais, que é isso que normalmente a gente traz, né? Principalmente no movimento da castração. E a castração, nós sabemos também, até mesmo na nossa fase edipiana, que não se trata somente da possibilidade de perder o falo, mas trata-se também da possibilidade de aprender a introjetar valores, princípios, situações, tá? Que são dos nossos pais, que é da sociedade, daquilo que a gente sabe ou a gente toma ciência de que a gente não pode fazer. E o fetiche é um desses movimentos. Só que o fetiche, na verdade, ele é a representação sexual. Por isso que Freud chamava de desvio. Eu desvio a minha pulsão sexual para um outro objeto, que aqui eu vou chamar de fetiche. Nós teríamos muitos outros, parafilia, nós teríamos até assim a manipulação. Tudo isso pode fazer parte desse contexto da perversão. Tá? Porém, o fetiche ele tem essa característica, é uma tentativa de negação da castração e uma substituição de um conteúdo inconsciente que seria direcionado para um objeto, mas que ele é jogado para outro. Então pode ser cabelo, pode ter fetiche pelos cabelos, fetiche pelos pés, fetiche pelas mãos. Tem gente que adora mão, né? Porque será que olha a mão da outra pessoa e fala assim, nossa, que mão maravilhosa, dá até um prazer imenso olhar para essa mão. Né? É justamente por isso, pessoal. Então, para a gente poder compreender o fetiche ou qualquer outra linha da perversão, nós precisamos também entender que é um mecanismo de defesa, mas é um conteúdo ali, uma pulsão sexual que ela de fato ela não foi negada, ela foi renegada ou denegada. Tá? Ela existe, mas ela é direcionada, ela é desviada para outro objeto. Tá? Podemos falar de workaholic, sim, em breve a gente fala sobre isso. Então, o fetiche, pessoal, ele é uma forma de defesa. Mas ele é uma forma de defesa não voltada para uma repressão do desejo. Tá? Eu não tenho uma maneira de reprimir esse desejo. O que acontece no caso do fetiche
é que o desejo existe, mas ele não é direcionado para o objeto de desejo, que seria, de fato, a relação sexual em relação aos órgãos genitais. Né? Homem e mulher, nesse contexto de gênero também, trazido pela teoria freudiana. O fetiche ele é justamente essa defesa. Tá? É uma defesa em que eu me sinto enfeitiçado por um objeto para que eu possa me realizar até mesmo num contexto sexual. Aqui é o sexual mesmo, tá? Não é aquela coisa assim, nossa, me traz um certo prazer. Não, é o sexual mesmo. Eu estou direcionando uma pulsão sexual para aquele objeto, tá? O Wellington traz aqui para gente. Pessoa que sente atração por figuras ilustres na sociedade, tais como médicos, advogados, padres, pode-se dizer que isso é uma espécie de fetiche? Na verdade, existe uma construção muito maior de uma espécie de idealização. Tá? Existe um direcionamento daquilo que eu não consigo ver em mim, eu vejo na outra pessoa. Tá? É aquilo que eu admiro, que eu gostaria de ter, mas não consigo lidar comigo mesmo, aí eu direciono para uma outra pessoa. A pessoa faz aquilo que eu não faço, então eu admiro porque eu também gostaria de fazer, eu só não reconheço isso em mim. Tá? Eu não consigo entender o caminho que eu faço para eu poder admirar essa outra pessoa. O fetiche normalmente ele está direcionado a um determinado objeto, a uma parte do corpo, a um objeto mesmo. Tá? É aquela coisa assim, eu não sinto prazer de tal forma, mas na hora que eu vejo um pé, não importa nem se tem unha encravada, chulé, adoro o pé quando eu vejo o pé da pessoa. Né? É legal, pessoal. Na verdade, o fetiche ele tem essa representação. Tá? Ele tem esse direcionamento. Então, aquilo que seria o fetiche, como a Karen está perguntando, seria o direcionamento de uma pulsão sexual mesmo. Né? A submissão entra como um fetiche. A submissão, isso mesmo, Lari. Né? A submissão ela pode entrar num aspecto da perversão quando a gente fala do masoquismo e do sadismo. Tá? Em que eu sinto prazer, eu sinto o prazer. Aqui, pessoal, mais uma vez, fujam do contexto da neurose, vamos entrar na perversão. Eu sinto prazer, mesmo interessador. Tá? É como se eu direcionasse uma pulsão. Parte dessa pulsão é como se eu fosse realmente sentir o prazer sexual a partir dessa submissão. Mas aí nós estamos falando do processo da perversão, não estamos falando do processo da neurose. Bom, e isso até mesmo na relação sexual, como por exemplo no filme 50 Tons de Cinza. Tá? Então, fetiche por pés, como pergunta o Wellington. Escuto muito isso no trabalho, tem muito, Wellington. Já vi casos de clínica assim, que o fetichista, nós chamamos de fetichista, não, o enfeitiçado, o fetichista queria ver os pés da analista. Eu tive uma supervisão uma vez da minha analista falando isso. O que eu faço, Marcos? O cara quer ver meu pé. Eu falei, ué, por que você quer mostrar o pé para ele? Ela falou assim, mas eu não quero. Eu falei, então conversa sobre isso. Traga isso para ele. Por que ele quer ver seu pé? Qual é a intenção? Porque isso é uma perversão, pessoal. Como é que você vai chegar em alguém assim, né? Salvo outras situações, trabalho, sei lá, né? Mas como é que você vai chegar para alguém assim e você vai falar para ele, deixa eu ver seu pé? Você acha que é simples assim, pessoal? É uma pergunta estranha. Por que alguém vai querer ver meu pé? Né? A não ser que seja, por exemplo, um podólogo, uma podóloga, um pedicure, né? Uma manicure, alguma coisa assim. Né? Deixa eu ver seu pé. É uma outra história, pessoal. Agora uma pessoa que chega assim e fala assim, ó, chega no cantinho da sua câmera e fala assim, tô louco para ver seu pé. Que delícia de pé. Não importa nem se tem uma unha encravada, uma micose. Que pé fantástico. Isso é a perversão, pessoal. É o caminho que as pessoas encontram para essa pulsão sexual. Tá? Então, a perversão, entendam isso, é um desvio de uma pulsão. É um desvio de uma relação que é direcionada, no caso do fetiche, para um objeto específico. É uma carga direcionada para aquele objeto. Tá bom? Pessoal, os contextos da psicanálise a gente sempre precisa entender nesse sentido. Qual é o caminho que a pulsão está tomando e por que ela está tomando? Né? No caso do fetiche, nós vemos aqui hoje, como a gente estava conversando, sobre uma defesa. Estou me defendendo da castração. Então, nesse sentido que nós vemos, escolhe-se um objeto para representação daquilo que seria o simbólico do pênis feminino. Eu falo assim, olha, não é possível que isso possa acontecer. Então, quando eu digo não é possível que isso possa acontecer,
Isso que não pode acontecer, que eu estou denegando, é passado para um outro objeto. É como se eu, no momento ali da minha castração, eu pensasse assim, não pode acontecer uma castração da mulher. Isso não deve acontecer. Eu estou tentando evitar a minha própria castração. E aí, nesse momento, eu vejo essa caneta. Aí eu tenho caneta Bic aos montes na minha mesa, adoro caneta Bic. Nossa, quando eu tenho caneta Bic, eu tenho até um orgasmo aqui trabalhando, escrevendo. Quando eu pego essa caneta e coloco ela no meu papel e começo a rabiscar. Ai, como é gostoso escrever com essa caneta Bic. Percebe quando tem uma questão muito mais exagerada dessa pulsão? Aí nós estamos falando de um contexto de perversão, tá? Não é simplesmente assim, eu gosto da caneta Bic porque ela tem tal característica, eu gosto quando ela escreve. Tem até um movimento libidinal, mas não tem o contexto do sexual aí, tá joia? Pessoal, bacana a gente conversar sobre esses temas, né? Bacana a gente conversar sobre psicanálise, ver até mesmo de uma forma mais aberta, de uma forma mais lúdica, assim, pra gente poder guardar essas construções psicanalíticas, poder refletir também. Não é todo mundo que tem fetiche, tá? Mas a gente precisa olhar pra gente, perceber para onde a gente está direcionando as nossas pulsões, como o complexo de Édipo, como muitas outras teorias que Freud trouxe. Às vezes as pessoas têm uma certa resistência, tá? E essa resistência impede que a gente entenda algumas situações, que são situações do ser humano. A única coisa é que o nosso campo da neurose vem justamente evitar essas coisas. Marcos, um fetiche pelo pé. Quem tem isso? Tem muita gente que tem fetiche pelo pé. Certo, pessoal? Uma ótima sexta-feira para vocês. Esse foi um tema de sexta-feira. Muito bacana a gente falar desses assuntos. Espero encontrar vocês em breve. Amanhã nós vamos ter aquela live das pessoas que muitas vezes têm uma timidez, têm uma vergonha, têm uma dificuldade de falar em uma live. Então, cada pessoa que se inscreveu no post que eu fiz, digitou lá, eu quero! Eu respondi para essas pessoas falando que elas já estavam anotadas ali na nossa lista. E amanhã essas pessoas terão 4 minutos para poder compartilhar alguma coisa, falar de algo, ou seja, poder experimentar essa situação, para a gente poder ajudar essas pessoas também a estarem divulgando seu trabalho, ou o que elas quiserem falar, tá? Até das suas perversões. Lá vai estar aberto. Beleza, pessoal? Um ótimo dia para vocês, a gente se vê em breve. Tchau, tchau.